Hoje, domingo, dia 17 de agosto. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série aqui, contando um pouco sobre o Faropop, como tudo isso aqui começou. No episódio passado, eu contei sobre uma das fases mais difíceis da minha vida. E hoje eu quero abrir um pouco mais o coração para vocês. Não é fácil eu falar o que eu vou falar hoje, mas eu sei que isso também pode ajudar muita gente. Além disso, eu vou ler alguns dos comentários que vocês deixaram nos vídeos anteriores. Eu selecionei alguns comentários especiais para a gente começar a comentar, porque eu sei que essa troca entre vocês e eu precisa existir e isso dá sentido para o Faropop também. Mas a gente vai falar hoje de algo que é um pouquinho sério, gente. Revelar o quanto eu ganho no Faropop não é algo que eu gostaria de fazer. Ninguém gosta de abrir as suas finanças para ninguém. Mas eu senti essa necessidade porque a maioria de vocês, e eu falo mesmo porque eu leio alguns comentários. É verdade, eu não vejo todos os comentários. Não dá para eu ver todos os comentários. Eu trabalho nisso aqui sozinho. Só eu para escrever roteiro. Só para escrever roteiro aí já vão umas 2, 3 horas. Sou eu para editar vídeo, sou eu para fazer thumbnail, sou eu para fazer um monte de coisas. Então, não é sempre que eu consigo ler comentários, não é sempre que eu consigo fazer a interação com vocês como eu gostaria de vocês. Mas eu tô fazendo essa série de vídeos porque tem muita gente que chega aqui no nosso canal e não conhecia antes de chegar aqui. Não me conheciam antes de chegar aqui. Vocês já ouviram sobre os meus problemas financeiros, as minhas superações, mas ainda não ouviram sobre uma das lutas mais difíceis que eu enfrento até hoje. E essa luta tem a ver com a aparência que vocês estão vendo aqui. Essa luta é uma luta que ainda não tem resultado. É uma luta que ainda não tem nenhuma solução e nunca vai ter, na verdade. Porque isso não depende apenas de controles. Isso é muito mais profundo do que um controle. E não, diferente assim de muita gente, eu não estou fazendo nenhum vídeo para justificar meus erros. Eu sei muito bem dos meus erros, eu sei muito bem que eu erro, como qualquer ser humano eu também erro. Mas o objetivo aqui é, ao mesmo tempo, repartir e compartilhar com vocês essa história, conscientizar sobre os problemas que isso pode trazer na vida da gente e para deixar claro para vocês que o que vocês vão entender agora aqui é parte de um processo, de uma doença. Não é algo que tenha a ver só com uma questão psicológica, é uma questão fisiológica também. Os dois se combinam, tá? É uma doença que eu vou contar para vocês que eu tenho aqui e que de fato isso acarreta em problemas para mim, acarreta uma coisa que me causa problemas ainda até hoje, porque eu sofri com isso por muito tempo na minha vida. Agora eu vou contar para vocês como foi que eu saí disto aqui para isto. De fato, gente, isso é uma situação bastante complicada para mim. É uma coisa que até hoje eu tenho problemas em falar, mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido com a terapia que isso é importante. E pela primeira vez eu tô falando abertamente sobre isso com vocês, tá? Eu nunca contei para vocês como eu saí de uma pessoa magra para uma pessoa gorda que vocês estão vendo aqui. Não parece a mesma pessoa, eu sei. Mas por que isso aconteceu, gente? E eu vou te explicar o porquê. Quando eu era criança, tá? Isso aqui é uma questão complicada, porque é uma questão fisiológica. Quando eu era criança, eu já tinha problemas relacionados a isso. E só que na década de 90, era muito difícil os nossos pais ali acharem que tinha alguma coisa de errado com a gente.
Na verdade, os nossos pais, eles achavam que a gente tava com alguma frescura. Pelo menos era assim que eu via naquela época. Ai, você tá com frescura, você tá com alguma coisa do tipo. Na escola, gente, o tanto que eu sofri de bullying, fui chamado de rolha de poço, de baleia. Eu não tinha nenhuma referência positiva sobre mim mesmo na escola. Isso aí nos anos 90, né? Há 30 anos, quase 40 anos atrás. É um período que eu não tinha a mínima referência positiva, de nada ligado à minha própria imagem. Eu cresci sendo ensinado a odiar a mim mesmo, odiar a minha aparência. Tamanho o preconceito que eu sofri na época. E quando eu fui estudar no ensino médio, no começo dos anos 2000, eu passei por um efeito sanfona, que normalmente as pessoas que quando tem ali essa idade de 15, 16 anos, às vezes tem ali o efeito sanfona. Ela engorda, emagrece, é normal de algumas pessoas em determinados períodos da vida ter uma emagrecida, depois engordar de novo. Eu fiz também muita dieta restritiva. Eu passei por muito processo de emagrecimento e engordei diversas vezes. E uma dessas vezes foi justamente quando eu tinha, acho que foi 15 para 16 anos. Eu nunca esqueço que quando eu comecei a estudar no ensino médio, a minha mãe me tirou da escola pública. Eu estudei o ensino fundamental todo numa escola pública. Não que a escola pública fosse a melhor escola, mas naquela época, nos anos 90, ainda era boa, não era ruim. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu fui para o ensino médio, eu fui estudar numa escola de caráter religioso. Era uma escola evangélica, uma das primeiras lá em Belém, voltadas para isso. E eu pensei que eu ia estudar num lugar que fosse me acolher e me aceitar como eu sou. E eu não tô falando de sexualidade, não tô falando nada disso, porque com 15, 16 anos eu não tava pensando nisso. Eu só comecei a pensar em sexualidade na minha vida quando eu já tinha 17 para 18 anos, eu já tava na faculdade. Mas quando eu tava nessa idade de 14, 15, 16, 17 anos, mais ou menos, eu me sentia totalmente excluído dos meus colegas. Eu lembro várias e várias vezes que a maioria deles não gostava de ficar do meu lado. A maioria deles, às vezes, agia comigo, e isso me incomodava bastante. Agia comigo como se eu fosse uma coisa assim estranha do outro mundo. Eram poucos colegas que de fato ficavam, conversavam comigo e tal. A grande maioria parece que eu tinha uma doença tóxica, alguma coisa contagiosa e tal. Porque a maior parte ou não gostava de ficar do meu lado, ou a maior parte ali ria de mim e isso me incomodava. Eu lembro que teve uma vez, acho que eu tinha ali uns 14 para 15 anos, que eu fui para essa escola evangélica. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei para aula. Aí a coordenadora me recebeu e me levou para conhecer os novos colegas. Aí quando eu chego lá na sala, a diretora chega e fala assim: esse aqui é o Anderson. Esse aqui ele veio de uma escola tal, fez não sei lá o que tal, e tá agora aqui e vai estudar com a gente. Aí tudo bem. Chega ali no primeiro dia, a coordenadora lá, a diretora, me apresenta para a turma, eu falo um boa tarde para eles e aí procuro um lugar para me sentar. Me sento ali, ninguém veio falar comigo naquele dia. Ninguém, eu fiquei aquela tarde inteira assistindo aula e ninguém veio conversar comigo, ninguém veio me dar um oi, ninguém veio me perguntar, tá tudo bem com você? Olha, de onde você veio, como era a sua vida e tal. Não, ninguém teve essa curiosidade comigo. Pareceu assim que eu tava incomodando, que eu cheguei incomodando aquelas pessoas.
Parecia que eu era um estranho no ninho. Era complicada aquela escola. Sendo que eu não estava ocupando a vaga de ninguém, eu não estava roubando vaga de ninguém, eu só era um aluno novo. Mas eu fui tratado assim ao longo de todo o ensino médio. Todos os colegas faziam de tudo para que eu me sentisse um completo estranho. E eu sempre pensava, deve ser por causa da minha aparência, deve ser porque eu sou gordo, é por isso, porque as pessoas acham que a gente come demais e acham que eu vou roubar coisas delas e que eu vou querer comer as coisas delas e tal, sendo que nunca foi assim. Eu nunca tive essa vontade, inclusive. Mas quando eu vi isso ali, eu fiquei chocado de ver, porque na minha cabeça eu pensei, poxa, eu tô indo para uma escola evangélica, eu cresci no meio evangélico, eu cresci e acompanhei tudo isso no meio evangélico e eu pensei que fosse ser um lugar de acolhimento. Não foi um lugar de acolhimento. Foi um lugar onde eu me senti completamente isolado. Foi o lugar que eu mais senti o preconceito na minha vida. E eu nem tô falando de sexualidade, eu tô falando de aparência. Foi o lugar que eu me senti mais excluído na vida. Das pessoas assim simplesmente me excluírem por nada. Porque realmente não tinha nada. Eu nunca tive ali nenhuma grande amizade naquela escola. E quando eu vi que aquilo começou a me incomodar, eu tinha 16 anos, eu falei pra minha mãe, isso tá me incomodando, eu preciso emagrecer, preciso coisar, eu tô incomodado com isso. As pessoas ali me tratando de um jeito como se eu fosse uma pessoa completamente estranha, como se eu não tivesse que estar ali. Sabe aquela sensação de não pertencimento? Foi isso que eu senti o ensino médio inteiro. Foram 2 anos e meio nesse ritmo ali. Parecia que eu não devia estar ali. Parecia que eu não merecia estar naquele lugar. E eu até, em vários e vários momentos, pedi para minha mãe me mudar de escola. Só que, por uma questão financeira, não era possível fazer isso. Na mesma época, o meu irmão já tinha passado no vestibular e ele já estudava numa outra faculdade, que era uma faculdade particular também. E aí a minha mãe fez todo um esforço, porque afinal ela recebia a pensão do meu pai, e ela dizia que ela tinha que dar o melhor estudo que ela pudesse dar para mim, para o meu irmão. E aí ela botou ele numa universidade particular e me tirou da escola pública e me colocou numa escola particular. E isso era o que ela podia pagar. Então era isso que ela podia fazer por mim. Mesmo que eu não gostasse daquela escola, ela era conveniente também, porque aquela escola ficava do lado do prédio onde eu morava. Era só eu descer do prédio, atravessar uma rua e já estava na escola. Era muito conveniente para mim também estudar ali. Então, assim, tudo tem seu preço. Eu sei que tudo na vida tem o seu preço. O preço que eu paguei por estudar numa escola que era do lado da minha casa foi esse, basicamente. Eu tive que aceitar e me submeter à exclusão. Eu tive que aceitar e me submeter a tudo isso. Só que quando você tem 15 anos de idade, às vezes você não entende dessas coisas. Você basicamente ali só fica na sua. Mas eu nunca esqueci que foi numa dessas vezes que eu não estava conseguindo me integrar com a turma, que eu lembro, isso me marcou muito. Eu lembro que uma colega falou para a coordenadora que eu não conseguia me enturmar com ninguém, me integrar na turma com ninguém, porque eu só falava besteira. Sério, ela chegou a dizer isso. Aí a coordenadora chamou a minha mãe, que veio conversar comigo, e eu perguntei para minha mãe, o que é besteira? Eu falar de algo que eu gosto tanto de fazer, de assistir, que é justamente diferente dos outros colegas, eu não tinha dificuldade para saber qual era a profissão que eu queria seguir na minha vida. Eu nunca tive isso. Para mim era era assim, além de ser um escape desse mundo em que as pessoas ficavam me julgando pela minha aparência, era também algo que eu ansiava como profissão. Então eu juntava as duas coisas numa só. E eu não conseguia entender por que a minha paixão pela mídia, a minha paixão por televisão era um problema para eles. E eu falei para minha mãe,
Se é assim que eles acham de mim, se é assim que eles acham que eu devo ser, então eu vou passar 3 anos nessa escola, 2 anos e meio, 3 anos nessa escola, e eu não vou criar amizade com ninguém ali. Porque as pessoas ali vão querer dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, e eu também não vou aceitar o que eles querem pra mim. E eu nunca aceitei mesmo o que a escola queria pra mim. Já contei pra vocês que quando eu fui escolher profissão, eles queriam que eu me forçasse a fazer algo que eu não queria fazer. Eu fiz ali, me deu uma depressão tremenda e eu larguei. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu sentia muito a pressão por causa da minha aparência. Ela incomodava. A aparência incomodava bastante. E de tanto que colocaram na minha cabeça que a minha aparência incomodava, de tanto que fizeram isso, que chegou uma hora que eu precisei eu mesmo fazer uma dieta ultra restritiva. Eu não comia nada. Eu passava dias inteiros sem comer nada. Era dias inteiros. Na época, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e era integral, porque eu fazia preparação para o vestibular também, então tinha as aulas normais e ainda tinha aquelas aulas de reforço também para o vestibular. Naquela época não tinha Enem, como vocês conhecem hoje. Naquela época era vestibular. Então, naquela época, a gente estudava para vestibular, a gente não estudava para Enem. Não que não seja a mesma coisa, no sentido mais amplo, até é, mas naquela época era diferente. O Enem você pode fazer ao longo de 3 anos, mas o vestibular não, você fazia só naquele ano que você concluía o ensino médio, ou então quando você passava o ano todo se preparando no cursinho para fazer o vestibular depois. Então eu escolhi naquela época, muito por uma questão de vontade, que eu queria sair daquela escola e tal, eu pesei aqui. Era melhor que eu estudasse o ano inteiro, o último ano, e pelo menos ter a chance de passar no vestibular e sair dessa escola, ou eu fazia só o ensino médio normal e passaria mais um ano me preparando para o vestibular e tal, sendo que eu já não aguentava mais aquele bullying em cima de mim. Aí eu pensei, acabei fazendo os dois num só. Então eu fiz uma dieta ultra restritiva, eu não comia nada, eu acordava de manhã, tomava um café, ia para a escola, voltava para casa meio-dia, almoçava o mínimo possível, o mínimo, tipo era um pratinho assim, deste tamaninho assim de comida, só um pouquinho. Aí voltava para a escola, chegava em casa às 7 da noite. A aula terminava às 6h45, então eu chegava em casa às 7 da noite. E aí comia bem pouquinho ali e fazia o que eu tinha que fazer da escola, os exercícios e tal. Depois eu ia dormir, porque de manhã cedo tinha que acordar de novo e tal. Então foi um período que eu emagreci bastante só de uma dieta restritiva. Eu não comia nada, nada. Foi um momento extremamente difícil ali. Mas a força de vontade nem sempre ajuda você a sustentar um peso. Porque ao longo do tempo eu aprendi exatamente isso. A gente só consegue sustentar peso quando uma dieta é sustentável ao longo do tempo. Quando a gente tem 15, 16 anos, a gente não sabe dessas coisas. Mas quando a gente cresce e amadurece um pouco, a gente entende a diferença. Naquela época eu não tinha entendido. Mas essas histórias que eu tô contando para vocês não é para me vitimizar. E eu falei várias vezes isso com a terapeuta ali. Eu preciso falar sobre isso, mas eu preciso que isso seja uma forma que não me vitimize. Eu não estou me vitimizando nem me justificando com vocês. Eu estou abrindo para vocês e contando isso para vocês porque vocês são meu público, vocês me seguem. E é uma coisa que me cura dessas histórias, me cura disso e me faz sentir mais leve. E eu me sinto mais leve contando isso para vocês. Eu sei que muita gente não assiste esses vídeos, mas isso me ajuda muito. E isso é sério. Isso é uma terapia para mim também. Agora foi só quando eu era maior de idade,
quando eu tinha 22 para 23 anos. Eu já tinha, inclusive, concluído a faculdade. Eu já tinha engordado tudo de novo. E aí eu fiz um outro tratamento. Dessa vez eu era maior de idade. Então, dessa vez eu podia me responsabilizar pelo que acontecesse comigo. Porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu não podia fazer tratamentos. Não que eu não fosse atrás disso, eu tinha ido. Só que a minha mãe nunca quis assinar os documentos que os médicos passavam para ela, assumindo a responsabilidade. Então, quando eu decidi fazer uma dieta restritiva, eu decidi fazer por mim mesmo, sem nenhum acompanhamento médico. Na segunda vez que eu engordei de novo, e aí eu fiz um tratamento médico, eu fiz com todo o acompanhamento. Já foi ali tomando a medicação certa, já foi ali entendendo que eu precisava investigar mais a fundo o porquê eu engordava e emagrecia, não de uma forma normal. E aí, quando veio o câncer da minha mãe, o diagnóstico, em paralelo, eu também decidi, já que eu estou num centro de referência de saúde do Brasil, Brasília é um centro de referência de saúde no Brasil, tem hospitais maravilhosos lá, tem médicos maravilhosos lá, e eu pensei, eu tô com um plano de saúde, que era dependente da minha mãe. Então, assim, ela tem um plano de saúde muito bom, eu sou dependente dela, eu tenho direito às mesmas coisas que ela tem, por que é que eu não vou usar isso a meu favor também? E aí eu fui e procurei os melhores médicos que aquele plano de saúde me ofereciam naquela época. E aí aquela médica me atendeu, eu nunca esqueci o nome dela, a doutora Anitta. Ela me atendeu, ela disse ali, você não é uma questão só de dieta que vai fazer você emagrecer. Ela me pediu uma série de exames que eu fiz e quando ela viu, ela disse, você tem alguma coisa diferente aqui nesses exames que a gente precisa aprofundar. E aí, quando a minha mãe fazia o tratamento de câncer dela, eu fiz também todo o tratamento para entender o porquê que eu engordava e emagrecia, para ir na raiz do problema. E eu descobri qual era a raiz do problema. Eu tenho um tumor na hipófise. Para um jovem de 23 anos ouvir isso foi devastador, porque, gente, um tumor não é algo fácil de lidar. E você associa tumor logo com câncer. E naquele momento, quando eu ouço aquilo, eu pensei, nossa, isso é câncer? É alguma coisa do tipo? E aí a médica falou, não é nada complicado, mas é algo que cria um problema para você. O que é um tumor na hipófise? A hipófise é a glândula do seu corpo, todos nós temos, que produz hormônios. E nos homens, a gente tem a testosterona. Nas mulheres, tem a progesterona e tem os outros hormônios femininos que causam ali a feminilidade nas mulheres. No homem, a testosterona é dominante. Quando o homem tem um tumor na hipófise, esse tumor na hipófise ele pode ser um tumor que excreta mais hormônios de testosterona ou mais hormônios atenuantes. Hormônios atenuantes é o que a gente chama de hormônios que atenuam o efeito da testosterona. Eu estou explicando de uma forma simples, tá? Porque na forma técnica seria um pouquinho mais complicada. E aí, o que acontece? Quando isso acontece com o homem, a testosterona tende a ser mais baixa, o ganho de peso tende a ser mais fácil, porque a testosterona no homem que age para manter o peso. E os músculos. E, de uma certa forma, é a testosterona no homem quem também sustenta várias outras questões de bem-estar. Então, isso afeta muito na saúde masculina. Pesos, músculos, a sua percepção de várias coisas muda completamente.
Quando eu recebi esse diagnóstico, obviamente, isso foi muito devastador para mim e eu descobri outras coisas relacionadas a isso. Por exemplo, eu lembro que quando a médica deu esse diagnóstico, eu até brinquei com a minha mãe, eu disse assim para ela: pelo menos a senhora nunca vai poder chegar, nunca alguém vai chegar na senhora e dizer que tem um filho meu, porque isso de fato nunca ia acontecer. E quando você tem testosterona tão baixa, como é o meu caso, você é automaticamente infértil. Ou seja, não é capaz de sustentar uma gravidez. O que isso significa tecnicamente, tá? Porque tem muita diferença que acha... Tem muita gente que acha que infertilidade é o mesmo que esterilidade. Não é a mesma coisa. Esterilidade é quando você tem ausência. Infertilidade é quando você não tem a contagem suficiente para gerar uma outra vida. Essa é a diferença. Não significa que uma coisa seja também irreversível. Na esterilidade, isso é reversível. Na infertilidade, não é irreversível até certo ponto, obviamente. Porque depois de certo ponto, ela se torna irreversível. Mas, assim, não que isso me afete muito, mas ao mesmo tempo, isso já cria uma limitação ali para mim. Isso foi muito difícil. Eu fiz assim, eu lembro os conselhos que eu recebia das pessoas falando assim: você tem que ficar malhando, você tem que malhar, vai malhar ali não sei quantas horas que você emagrece. Gente, eu fiz todos esses testes. Eu malhava não sei quantas horas por dia, e o máximo que eu chegava em casa era cansado. E não emagrecia 1 grama sequer. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, a médica também me falou que existia a possibilidade de fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia, ela é muito arriscada. Arriscadíssima, inclusive. Então ela disse assim: ou você faz a cirurgia seria definitiva. Porém, você corre o risco de ficar inválido o resto da sua vida. Ou você faz o tratamento clínico, que é a reposição hormonal. A reposição hormonal, basicamente, pode ser feita de várias formas, mas a forma mais efetiva é você fazendo ali as injeções de hormônio. E aí o seu corpo passa a responder. Eu não vou fazer uma cirurgia que tem alto risco de me colocar numa situação irreversível pro longo da minha vida toda. Eu tinha 23 anos na época, eu não podia fazer isso. Então eu optei por fazer o tratamento de reposição hormonal. E aí na tela vocês estão vendo inúmeras fotos do começo dessa reposição hormonal. Naturalmente, quando eu comecei a fazer a reposição hormonal, eu tive uma evolução muito grande. Foi assim, questão de poucos meses depois que eu comecei a fazer reposição hormonal, eu emagreci, mantive o peso, ficou ali muito controlado. E pela primeira vez em muitos anos, eu olhava para mim mesmo no espelho e não me sentia tão estranho, e não me sentia ali rejeitado por causa da minha aparência. Só que em paralelo a toda essa questão fisiológica, tem a questão psicológica também, que foi a compulsão alimentar. E isso eu tenho até hoje, gente. Em paralelo a tudo isso, o problema da compulsão alimentar, ela nunca me largou. A compulsão alimentar, ela acontece quando a gente tem duas coisas em específico ali acontecendo ao redor da gente. A primeira é a questão das ansiedades. O que isso significa? Pelo menos para mim. Isso significa que quando você está ansioso, você tende a descontar essa sua ansiedade na comida. Ou seja, você tende a comer demais para te dar aquela sensação de conforto. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha, por exemplo, alguma coisa que ia para acontecer na minha vida, eu fazia isso. Nossa, como eu fazia isso. Nossa, como eu comia demais ali e tal. E sim, comer demais engorda. Então, vocês veem que não é só uma questão fisiológica. A questão fisiológica existe, foi o que eu acabei de contar para vocês. Mas a questão psicológica também existe. Mas outra coisa que desencadeia
a compulsão alimentar, porque ao longo do tempo que eu fiz todo o meu tratamento de reposição hormonal, como vocês viram nas fotos, vocês viram que eu desenvolvi normalmente e naturalmente. Quando eu parei de fazer isso, depois que a minha mãe morreu, veio uma outra crise de compulsão alimentar, que é o trauma de não ter comida. Quando a gente tá numa crise de compulsão alimentar por causa da ansiedade, isso é algo que você entende o motivo. É algo assim, eu tô comendo demais porque eu tô ansioso porque tal coisa vai acontecer. Você entende esse motivo. Agora, quando é uma compulsão alimentar pelo trauma de você não ter comida, basicamente é uma forma de autopreservação, por assim dizer. Você come porque você tem medo de passar fome e perder, o seu corpo perder energia. E aí você come para fazer o seu corpo ter reservas para que você consiga passar um período sem comer. É uma lógica meio truncada e tal, mas é assim que funciona. Pelo menos foi assim que a terapeuta me explicou. Então, esse impacto da compulsão alimentar desde a morte da minha mãe em 2021 aqui, eu tive uma regressão enorme com relação a isso. Porque se durante o período de 10 anos eu tive uma grande evolução com relação a controlar a compulsão alimentar por questões de ansiedade, quando foi a partir do momento que ela morreu, eu tive a regressão por causa do medo de não ter o que comer. E isso veio me perseguindo de lá até aqui. Isso não mudou hoje. Continua. E aí eu preciso controlar isso, assim. Não é a forma mais fácil de controlar. A compulsão alimentar não é fácil de controlar. E aí quando eu tinha aquela rotina de Uber, quando eu dirigia a Uber, eram 16, 18 horas por dia. Eu não tinha tempo para cozinhar absolutamente nada. Eu nem parava em casa para cozinhar. A comida ali que eu tinha, ou eu tirava um dia na semana para cozinhar, ou então eu comprava que o Uber naquela época, não sei hoje, porque eu não dirijo mais, mas naquela época eles davam algumas parcerias pra gente. Aí eles te davam lá um vale compra, um vale alguma coisa. Se você fizesse tantas corridas, eles te davam um desconto lá em alguma coisa. E aí eles sempre davam desconto no McDonald's, Subway e tal, essas lojas de fast food. Então eu comia muita comida assim, muita coisa assim. Porque eu trabalhava 18 horas por dia. Era muito cansativo, não era nada saudável, eu reconheço pra vocês. Não era nada saudável, era extremamente complicado essa época de Uber. Eu engordei do jeito que vocês estão vendo hoje, foi justamente nessa época de Uber. A compulsão alimentar, gente, ela não mudou, ela ainda está presente comigo. Ela é um processo de luta constante e eu preciso lidar com isso de uma forma mais racional e mais leve. E é uma forma que eu estou fazendo isso é justamente relatar isso para vocês, porque isso é algo sério. A compulsão alimentar é algo seríssimo. Eu tenho isso há muitos anos. E eu lembro que um dos dias que eu tive mais problema com a compulsão alimentar, que ela me bateu forte, foi no dia que eu recebi a ordem de despejo. Naquele dia que eu recebi a ordem de despejo, foi horrível. Eu tava em casa, na minha casa. Eu tava dormindo, de fato. Aí toca a campainha. Eu me levanto do meu quarto, vou abrir a porta. E aí é um oficial de justiça me dando uma notificação de despejo. Nessa notificação, eu não abri na hora, mas o oficial de justiça disse para mim: você está recebendo uma notificação de despejo. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Eu tive naquele dia uma crise de compulsão alimentar e ansiedade, tudo misturado, horrível.
Quando eu peguei aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi preparar café. Quando eu peguei aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi ver o que eu tinha de comida dentro de casa. Não tinha nada de comida dentro de casa, tinha uns biscoitos só. E aí tinha um monte de coisa ali de biscoitinho e tal. E eu peguei aqueles biscoitos, fui comendo aqueles biscoitos com café. Foi horrível aquele dia, foi horrível. E aí, eu lembro que naquele dia que eu recebi a intimação, a notificação, eu peguei assim, aquela notificação, aquilo me causou, foi tão mal aquele momento, foi tão mal que depois que eu comi aquelas coisas, eu me senti extremamente culpado pelo que eu comi. Extremamente culpado. Foi péssimo aquele dia, foi péssimo. Misturou o trauma de não ter comida direito. Não tinha mesmo, não tinha nada na minha geladeira, não tinha nada ali. Tinha uns biscoitinhos e tal que eu tinha comprado uns dias antes, com um pouquinho de dinheiro que tinha entrado. Mas foi muito pouco, foi pouquíssima coisa. E aí você quer mais e você não tem. E aí o seu corpo tá exigindo isso de você, você não tem. É uma coisa tão, mas tão complicada de você falar isso na cabeça. Porque é uma coisa diferente. Foi horrível aquele dia. Horrível. Mas não pensem só que a situação tem a ver a única e exclusivamente só com a minha aparência. Eu também vi esse preconceito no trabalho, no meu trabalho. Eu já contei para vocês nos vídeos anteriores sobre a minha carreira. Quando eu saí ali para fazer o meu primeiro estágio, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu senti esse preconceito no mercado de trabalho. Eu fui muitas vezes preterido no mercado de trabalho, considerado uma pessoa sem talento só por causa da minha aparência. Eu lembro que quando eu estava na TV Cultura do Pará e eu estava ali querendo ir para frente das câmeras, querendo fazer o trabalho na frente das câmeras, eu lembro que uma produtora olhou para mim e disse: você é muito gordo para estar na frente das câmeras, você tem que estar atrás delas. Os anos 2000 foram muito cruéis nesse sentido. Hoje a gente tem uma consciência de que não pode falar esse tipo de coisa para as pessoas, mas naquela época não tinha isso. Foi por isso, gente, que chegou uma hora que eu vi ali, as pessoas me achavam um completo estranho, me achavam ali como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse um problema para elas. Foi aí que eu decidi, se eu não conseguisse o meu espaço na TV, eu ia conseguir na internet. E foi aí que nasceu tudo o que vocês conhecem hoje. Tô contando, gente, sobre a minha compulsão alimentar, sobre essa história para vocês, tá? Não é para me justificar, não é para me vitimizar, mas é para conscientizar. E às vezes isso me causa um certo constrangimento também. Eu vou ler alguns comentários de vocês agora. E assim, muitos dos comentários de vocês fizeram ali sobre o sentido de ter um clube de membros. E eu quero fazer um clube de membros, de fato. Eu quero fazer. Só que uma coisa ali ainda não está bem trabalhada na minha cabeça para fazer um clube de membros. Não é só sobre o conteúdo que eu vou mostrar nesse clube de membros, mas sobre essas questões que envolvem compulsão alimentar. Eu não me sinto confortável ainda. Por exemplo, para fazer um vídeo da gente assistindo um reality show e aqui vocês me verem comer alguma coisa, vocês me verem comendo alguma coisa, tá? Eu não me sinto confortável com isso ainda. Eu tô trabalhando essa ideia na cabeça, eu tô trabalhando isso ainda. Por exemplo, a minha ideia pro Faropop, no começo, era ter uma mesa de café. A minha ideia de cenário era fazer uma mesinha de café, uma cadeira do lado e eu sentado comentando as fofocas com vocês. Essa era a minha ideia inicial do Faropop. Mas quando eu executei isso, quando eu fui gravar pela primeira vez, e aí eu vi a forma como eu comia aquilo, eu disse, não, eu não quero que as pessoas vejam isso. Então eu não estou preparado ainda para fazer isso. Então eu tenho que pensar uma forma de criar um clube de membros, sim, mas uma forma em que isso não mexa
ainda com essa questão, ou então que eu consiga suavizar essa questão, para que eu próprio, ao olhar isso tudo, possa perceber, não, eu estou me reconhecendo de outra forma. Isso é algo que eu estou trabalhando ainda, tá? Por isso que eu ainda não consegui fazer um clube de membros. Não é só por uma questão de dinheiro apenas. O dinheiro conta muito, verdade, mas não é só uma questão de dinheiro. Essas questões que envolvem a forma como eu tenho essa relação com os alimentos, com comida, é algo que realmente é difícil para lidar. E para fazer um clube de membros, a minha ideia era justamente a gente gravar aqui, mostrar, assistindo o reality show, por exemplo, comentar com vocês, vai acontecer isso, isso e aquilo. Só que no meio disso tudo, óbvio que eu vou comer alguma coisa, óbvio que eu vou botar um copo de café, um copo com alguma coisa para beber e tal. E aí eu ainda não tô confortável com isso. É por isso que eu ainda não consegui fazer. Mas eu estou trabalhando isso com a terapia, tá? Eu tenho feito esse trabalho com a terapia. E a terapeuta tem me ajudado nesse sentido para entender que eu preciso me observar também, como é que eu faço, como é que eu como, como é que eu faço essas coisas, para que eu também possa corrigir isso. Então eu estou amadurecendo essa ideia, eu estou colocando isso aqui de forma amadurecida. Mas vamos lá para os comentários de vocês, tá? Porque vocês fizeram alguns comentários nos vídeos anteriores sobre a nossa série. Então eu decidi trazer esses comentários aqui para vocês e dar algumas respostas que vocês fizeram de perguntas ali. Então vamos fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês esses comentários. Deixa eu trazer aqui algum comentário, deixa eu mostrar aqui o primeiro comentário. Vamos lá, vamos ler junto. Esse primeiro comentário aqui é o comentário da Silvia Pires. Por que você não faz lives? Dá para ganhar melhor, não? E aí o Marcos Guimarães, que está sempre aqui com a gente, respondeu. Ele já disse que ganha menos. Talvez nos vídeos tenham mais anúncios, eu não sei. Mas as lives ajudam muito a crescer o canal, na interação com os inscritos, o alcance é bem maior. Mas para lives tem que ter tempo e talvez ele tenha outra ocupação e não quer ter esse trabalho a mais, já que grava os vídeos de forma prática, sem edição. Os canais de reality crescem com lives e todos que fazem o mesmo crescem. O importante é a notícia na hora, a notícia velha ninguém vê. Só os fãs mesmo do canal, pois ele gosta tarde da noite e de madrugada. Então forma uma bolha e não sai dela. O canal fica sem engajamento. Ele cresceu nos últimos tempos quando fez lives. Uma das coisas que eu sinto falta é a interação nos comentários. Ele nunca responde ou curte. Eu gosto muito dele, desejo o melhor e sinto ele travado. Ele tem uma postura mais séria. As lives e os vídeos não são divertidos, engraçados e tem um engessamento nele. Talvez em outra área ele encontre ou precise ceder a algumas coisas que ele não gosta para tentar se animar mais. Ele tem uma vida sofrida, Deus abençoe a todos nós. Então vamos responder aqui para o Marcos. Marcos, não é que eu seja engessado, não é que eu me veja engessado. Só que eu sou de uma escola de jornalismo que trata as coisas de uma forma séria. Eu sei que muitas vezes não é divertido, eu tenho a plena ciência disso, não é divertido. E para eu fazer algo mais divertido, não é só uma questão de me soltar, é uma questão, como você falou no comentário, de engessamento. Para mim, quando eu faço uma live e as pessoas, por exemplo, não fazem comentários engraçados para que eu possa responder e esses comentários sejam engraçados, e aí fica aquela coisa. Fica aquele silêncio constrangedor. E como fica o silêncio constrangedor, eu fico pensando, não é legal também que as pessoas vejam o silêncio constrangedor. Não é como se eu tivesse engessado com relação a isso. Mas os canais que fazem lives, por exemplo, e especialmente na época de reality show, eles crescem em cima disso, porque tem aquele público fiel, de fato, aquele público que está todo o tempo ali e acompanha, e tem um público novo que chega e é engraçado de ver. Eu entendo isso, eu já tentei fazer isso aqui, só que ao mesmo tempo, o fato de eu não ter outra pessoa que me auxilie com relação a isso, torna mais difícil eu fazer o programa ser engraçado e divertido. E aí,
Exatamente por isso eu acabo optando por um modelo mais sério. Porque pelo menos é um modelo que eu posso trabalhar sozinho. Com relação aos valores, eu quero trabalhar mais e interagir mais com vocês nos comentários. Como você falou aí, talvez eu tenha outras ocupações, eu tenho mesmo. Vocês já viram, eu vou mostrar para vocês que muita gente aqui não conhece o trabalho do Faropop escrito. Eu tenho feito esse site aqui no começo desde o começo desse ano até aqui, porque isso, Marcos e Silvia, é um trabalho profissional que eu preciso mostrar para as pessoas também. Que as pessoas precisam entender que eu sou um jornalista que não apenas aparece no vídeo, mas que também escreve. Para eu fazer cada vídeo aqui no Faropop, seja live, seja um vídeo gravado, eu preciso fazer um roteiro. A gente trabalha com roteiro. Todos os canais, exceto aqueles canais que vocês veem em TikTok e tal, a maioria deles não tem roteiro. Mas um canal profissional, como a gente faz, um canal que é para ser um trabalho, para ser uma base de um trabalho, ele precisa seguir uma coisa simples, que é o roteiro. Então, para desenvolver um roteiro, para conectar acontecimentos ali e tal, para fazer tudo isso, demanda tempo. A gente não faz um roteiro de um canal, de um vídeo, que pode ter meia hora, uma hora, você não faz isso em poucos minutos. Você leva um tempo também para fazer isso. Fora isso, eu tenho as obrigações de casa para dar conta. Tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que lavar a louça, tem que lavar e limpar a casa. Juntando tudo isso, é muito difícil eu dar conta de tanta coisa. Vocês não, assim, eu já pensei em fazer live, vocês não acreditem não, eu já pensei em fazer live ao longo do dia. Só que como eu moro num condomínio que ao longo do dia é cheio de criança passando, é cheio de criança gritando, isso dificulta demais a minha concentração também. Então existe ali um porquê que os vídeos são feitos nesses horários. É por causa disso. Porque são horários que eu consigo me concentrar melhor. Eu poderia trabalhar com outro modelo? Poderia e tal, só que isso demanda um custo energético, e eu estou falando de energia elétrica mesmo, que infelizmente eu não estou podendo arcar. Então, é por essa razão que eu opto só por fazer vídeos à noite e às vezes tarde da noite. Não é por uma questão apenas de gosto, é por uma questão de necessidade. Exatamente por isso que os vídeos e o canal não são do jeito que eu queria que eles fossem. Porque eu também tenho limitações não exclusivamente ligadas à minha pessoa, mas ao ambiente aonde eu estou. Aqui é o faropop.com. Esse aqui é um blog profissional que eu estou fazendo. Que é um blog que, sim, todos os dias eu posto análises, matérias do que aconteceu no dia. Tento explicar ali de uma forma mais objetiva, mas também analítica e tal. Esse site aqui, pouca gente acessa de fato, e eu não fiz esse site para as pessoas acessarem o tempo todo e tudo. Eu fiz esse site para ter um portfólio profissional, para as pessoas verem que além de vídeo, eu também escrevo. Eu também sou um jornalista que escreve. Eu também sou um jornalista que ajuda. Também tá lá se ajudando, escrevendo. Eu posso usar a inteligência artificial e eu uso a inteligência artificial para me ajudar com muita coisa. Só que a inteligência artificial, gente, ela não tem e nunca terá a mesma fluidez que a mente humana. Nunca. Ela te ajuda, ela é objetiva, ela coloca as coisas ali, organiza ideias para você, mas a mente humana, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, ainda é completamente sua. Então, para eu poder desenvolver e para estar aqui com vocês, eu também tenho que eu próprio escrever aquilo. Eu escrevo, eu peço para a inteligência artificial formatar para mim, às vezes a inteligência artificial formata errado, aí lá vai eu ter que corrigir a inteligência artificial e reformatar. Então, é uma série de coisas que tomam tempo. E aí, junte isso com cozinha, junte isso com lavagem de roupa, lavagem de casa e tal. É um trabalho cansativo, sim.
Quem cuida de casa sabe do que eu estou falando. Mas para deixar mais claro para vocês também, valores, tá? Porque os valores que eu quero que vocês entendam, tá? E isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui está uma métrica que a gente trabalha no YouTube. Essa métrica é chamada receita por mil. Receita por 1000 visualizações, como vocês estão vendo aí na tela. Um vídeo gravado, para mim, me rende $2,13. E vocês estão vendo aí a receita estimada ao longo dos últimos 28 dias. $81,96. Eu nem vou receber dinheiro esse mês, se você está se perguntando, porque existe o mínimo que o YouTube paga pra gente. Esse mínimo eu ainda não atingi. Mas tá aí. 2,13 por 1000 visualizações. Olha o quanto que a live me paga por 1000 visualizações. 85 centavos. Mesmo que essa live me rendesse, mesmo que uma live me rendesse hoje 2, 3 mil visualizações, o RPM da live continua em 85 centavos. O que isto significa? Um vídeo que eu faça hoje, gravado, ele me rende $2,13 por 1000 visualizações. Me rende ali, se um vídeo consegue 2.000 visualizações, eu consigo ali $4,30. 3.000 visualizações, eu já vou para $6 e alguma coisa. Numa live, 85 centavos por 1000 visualizações. 1000 visualizações, 85. 2.000 visualizações, ali um pouquinho mais de $1,70. E aí, 3.000 visualizações, um pouquinho mais ali de $2 e alguma coisa. Vocês entenderam? No vídeo gravado, eu ganho o triplo que eu ganho numa live. Porque a grande receita da live não está nos anúncios. A grande receita da live, e isso é algo que o YouTube falou pra gente, ela está no superchat, nos stickers, na interação que o público faz pagando para isso. E como eu fiz várias lives, eu não recebo superchats por elas. Poucos de vocês pagam superchats pra gente interagir. E eu interajo com vocês nas lives quando eu faço, mesmo que eu não receba nada por elas, exatamente para ter o que comentar. Porque se eu fizer, como eu vejo outros canais que fazem, por exemplo, eu vejo muito a Web TV brasileira, a Tati e o Marcelo. Quando eles fazem live, vocês percebem que desde o começo eles já estão recebendo superchats. 5, 10, 15 reais e tal, eles estão recebendo. E aí eles estão, desde o começo, eles têm lá interação. Quando eu faço uma live aqui, a interação com vocês começa de fato no zero. E eu não recebo superchats por isso. Como eu não recebo os superchats, o meu rating de receita por 1000 permanece em 85 centavos. Ela não muda. Só vai mudar a partir do momento que eu também tiver um aumento de receitas com relação à live. E aí eu fiz o cálculo muito simples. Se num vídeo gravado o meu esforço para fazer tudo isso é menor e eu ganho mais por isso, então eu vou para ele. Porque ele me dá mais com um esforço menor e eu consigo encaixar isso dentro da rotina diária que eu tenho aqui em casa. Se a live me pagar o mesmo que um vídeo gravado, aí eu faço a live. Vocês entenderam qual é a lógica? É por isso que a grande parte dos vídeos do Faropop são gravados, por causa da própria métrica que o YouTube coloca pra gente. Porque quem ganha dinheiro com live, gente, é superchat. Não é anúncios. Os anúncios são menores numa live. Os criadores só ganham dinheiro com live com superchats. E eu ainda não tenho, pela própria métrica do YouTube, público suficiente para sustentar isso. Então por isso que vocês não veem a gente fazer tanta live. Eu queria muito fazer lives, mas não dá para eu fazer do jeito que eu queria. Porque infelizmente os valores, vocês acabaram de ver, não contribuem em nada comigo. Em nada. Por isso que eu tento fazer o máximo de vídeo gravado.
porque é o que me dá dinheiro de fato aqui no YouTube. E ainda assim, vocês viram, é pouco. Não é muito dinheiro, não. É pouco, tá? É muito pouco dinheiro. Vamos ver esse outro comentário aqui também. Vamos acompanhar. Esse aqui, eu fiquei chocada com o valor que você ganha, muito pouco, mas não desista, você é bom no que faz e uma grande porta vai se abrir para você, acredite. Eu acredito nisso, Erotildes. Acredito tanto, eu tenho tanta fé nisso que eu tô aqui até agora, mesmo com todas as dificuldades. Todas as dificuldades, eu tô aqui. Eu não abro mão disso aqui. Por mais difícil que seja, eu não vou abrir mão, vocês não vão me ver abrindo mão de nada do que eu faço aqui com vocês. Vamos ver outro comentário aqui. Cara, não desiste, você é muito bom. Geralmente te assisto muito durante o BBB. Poucos conseguem resumir o dia da casa como você. Manter um canal sozinho não deve ser mole, dá muito trabalho, mas você é muito bom no que faz. É difícil, viu, Monique? Muito difícil. Porque quando vocês veem ali a Tati e o Marcelo, por exemplo, na Web TV. São duas pessoas. O Marcelo trabalha com a parte técnica e a Tati só resume. Eu tenho que fazer o técnico, que é pegar o computador, ajustar a câmera, ajustar o microfone, ajustar o som. Eu tenho que pegar aqui o software que faz a captura dos prints ali, fazer a capturação dos prints e tal. Isso dá um trabalho muito grande e um poder de processamento que, infelizmente, eu não tenho. Então, é cansativo você fazer um canal sozinho, ainda mais um canal que trabalha com resumo de reality. É muito mais cansativo ainda, viu? Vamos lá para outros comentários. Acredite que se você fizesse lives, renderia um pouco mais com superchats. Já tentei te enviar e não consegui. E também para que possamos ser membro. A união faz a força. E aí o Marcos responde, olha as dicas ótimas que você está dando. Como eu falei para vocês, eu preciso, para fazer a live, que a live compense tanto quanto um vídeo comum. Se ela compensar o tanto quanto compensa ou pagar a mais, aí tudo bem, eu faço mais lives. Mas sim, eu sei que é uma ideia boa. Sobre o clube de membros, de fato eu estou pensando em desenvolver esse clube de membros, que é um clube de membros para a gente assistir junto o reality, para a gente acompanhar junto o reality. Só que eu tô ainda, como eu contei para vocês, essa questão da compulsão alimentar, isso é algo que está ainda me incomodando um pouco. Eu estou trabalhando isso com a terapia, estou trabalhando e estou começando a me observar se eu vou me sentir confortável estando na frente da câmera, fora de um ambiente mais profissional. Eu ainda preciso me acostumar com essa ideia. Vamos para o próximo comentário aqui de vocês. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Comecei a seguir você no BBB no ano passado. Você tem as percepções bem interessantes, mostrando alguns fatos que os demais nem abordam. Confesso que eu fiquei decepcionada quando você decidiu seguir o bonde que detonava o Davi. No pós, o Davi deixei de ver muitos, inclusive você. Fiquei compadecida com a sua história. Não sabia que você estava morando aqui no Nordeste. Sua história é igual a de diversos jovens que ficam muito tempo com os pais, sem perceber que aquela situação pode acabar a qualquer momento. É bem doloroso. Você parece ser bem fechado e com poucos amigos, reclama da família, mas você tinha muito contato com eles? Você esperava que alguém continuaria a apostar em você? Difícil, porém espero que você consiga resolver todas as suas pendências. Fechar ciclos é muito importante mesmo. Você é inteligente. Vai superar e sair mais forte. Como podemos ajudá-lo? Célia, com relação ali ao Davi, eu também me decepcionei com ele, tá? Mas ali, sabe por que eu passei a criticar o Davi? Porque os fãs do Davi passaram a me atacar. Os fãs do Davi passaram a me atacar no Instagram, passaram a me atacar no X, tá? E aí eles passaram a agir de uma forma muito, mas muito ruim comigo. E eu não tinha feito nada pra eles. E quando eu passei, porque eu fui uma das primeiras pessoas, daquele caso lá da Tamires, eu fui uma das primeiras pessoas que relatou num vídeo que ele estava falando enquanto a Tamires estava no avião. E foi a partir dali que as coisas mudaram. Porque quando eu relatei isso, os fãs do Davi me atacaram. E eu só estava fazendo um relato profissional, eu só vi ali a coisa acontecendo. E aí, quando eles me atacaram,
eu também disse, eu tenho que me defender também. Eu não posso ficar, eu não vou levar os ataques que o pessoal do Davi tá me dando, porque eu tô reportando uma coisa que ele próprio fez. Então, a partir daí, eu também passei, não, vocês estão me atacando, eu não vou receber isso de graça. Eu também preciso me defender disso. Então, por isso que aconteceu toda essa mudança. Mas, confesso para vocês que isso não mudou muita coisa para mim também. Com relação à família, Célia, eu não parei de tudo ali porque eu tava morando com a minha mãe. Foi o contrário. Eu já morava sozinho em 2011 para 2012, quando ela fez a quimioterapia e terminou. Eu já morava sozinho. Eu já tinha ali a necessidade de eu próprio ter o meu espaço. Eu já tinha essa percepção na época. Mas o que foi que aconteceu? Eu não fiquei preso com a minha mãe porque eu quis, mas porque foi o último que sobrou. O meu irmão tinha acabado de casar, o meu irmão estava construindo a vida dele, e a minha mãe, ela simplesmente não queria ser um problema para o meu irmão. E aí, quando o meu irmão casou com essa moça, a minha mãe voltou a morar comigo. Eu já morava sozinho. Não é que eu seja bem fechado, Célia, eu não sou uma pessoa inacessível. Todo mundo pode entrar em contato comigo, eu deixo as minhas redes sociais abertas para todo mundo, directs e mensagens e tal, é sempre aberto para todo mundo. Mas assim, eu tenho pouquíssimas pessoas que eu confio, e acho que todo mundo é assim também. Você tem aquelas poucas pessoas que você confia. Você conversa com muita gente, mas você confia em pouquíssimas pessoas. Eu sou assim também. Eu confio em muito poucas pessoas. Com relação à minha família, eu esperava não que eles agissem da forma que eles agiram comigo. Eu não esperava que eles agissem comigo da maneira que eles agiram. Eu não esperava que eles fossem assumir os meus problemas, não é nesse sentido. Mas eu não esperava que eu fosse ser mas tão maltratado pela forma como eu fui. Isso me doeu bastante. Porque eu acreditava assim que por ser minha família, por a gente ter pelo menos alguma ligação, eles fossem me acolher. Não me acolheram. Então, isso foi o que me doeu. Eu descobri que a minha família não gosta de mim. Eu descobri que a minha família basicamente me quis pelas costas. Isso dói, e dói até hoje. É saber que eu não posso contar com a minha família. É saber que eu tenho que me virar sozinho. Eu preciso cuidar de tudo que eu precisar fazer sozinho. Isso é doloroso, viu? Dói demais, inclusive. Vocês podem me ajudar continuando aqui no Faropop, acompanhando, assistindo os vídeos, interagindo com a gente. Sempre que eu puder, eu vou fazer e trazer muito mais comentários para vocês, fazer mais vídeos comentando os comentários de vocês e tal. Sempre que eu puder, eu vou fazer isso, tá? Sempre. Vamos lá ver outra mensagem. Já vi muitos casos com os seus filhos que não trabalham cedo, os pais não animam. Pior quando vive com a mãe, essa recebe pensão e ela quer manter aquele filho ao lado dela e ele por inúmeros motivos, no seu caso a doença da sua mãe. Só que quando essas pessoas faltam, geralmente os filhos vão ter dificuldade de se manterem, é difícil mesmo. Conheço um que chegaram a pensar que ele tinha conseguido receber a pensão dos pais e nem comida davam para ele. Como ele sabia desenhar, começou a fazer etiquetas de preço de supermercado. Outra família de petroleiros, os filhos não estudaram e hoje passam muita dificuldade. Um deles trabalhou comigo. As pessoas não pensam que vão faltar um dia. Eu sabia que ela ia faltar um dia Conci, acho que é Conci o seu nome. Eu sabia que a minha mãe ia faltar um dia. Isso sempre foi a maior das minhas preocupações, inclusive. Porque eu sabia que a partir do momento que ela morresse, acabou pra mim. Eu sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma carreira profissional, que foi na internet. Desde 2004, com o Na Telinha, eu já tinha uma construção profissional aqui na internet. Já vem de lá, isso não é algo de agora. Não foi uma coisa constante, é verdade. Teve momentos que eu estava com mais... eu estava com mais frequência, trabalhando com mais frequência na internet. Teve momentos que eu precisei me afastar. Então, sim, eu já tinha uma construção profissional ali e eu sabia que eu não podia contar com ela.
Mas, ao mesmo tempo, a falta de alguns apoios, especialmente da minha própria mãe. Vocês acham que quando a minha mãe era viva, ela apoiava o fato de eu fazer um canal no YouTube? Ela nunca me apoiou com relação a isso. Ela só foi apoiar e entender que essa era a minha profissão 1 ano e pouco antes dela morrer. Só que aí eu não podia largar o cuidado dela, porque ela já estava debilitada, para estar aqui com vocês. Eu não podia, eu não conseguia, inclusive, porque emocionalmente, cuidar de uma pessoa com câncer é emocionalmente desgastante. Desgastante. Então eu não tinha, por mais que eu já acompanhasse, a última cobertura de BBB escrita que eu fiz foi em 2018, com a Ana Clara. Eu escrevi para um portal menor, porque era fácil, eu assistia ao BBB do hospital onde a minha mãe estava internada. A minha mãe passou por diversas internações ao longo de 2018, mas o incomum de todas elas é que eu conseguia, pelo menos no quarto de hospital, quando ela estava ali dormindo, eu conseguia parar e assistir, porque tinha uma televisão lá que ficava passando essas coisas. E aí eu me concentrava e assistia e conseguia escrever sobre isso. Mas quando foi o fim daquele BBB, eu não tinha mais condição emocional para trabalhar com qualquer outra coisa. E, assim, não foi uma escolha minha. Eu não escolhi parar a minha vida profissional para cuidar dela. Foi algo que, infelizmente, eu fui jogado. Porque só tinha sobrado eu. Não tinha outra pessoa para fazer isso por ela. Era só eu. Então, eu sabia do risco que eu estava correndo. Mas eu precisei fazer isso. E se eu não tivesse feito, talvez eu tivesse me culpado a vida inteira por não fazer nada. A vida inteira. E hoje eu, assim, estou muito feliz pelo fato de que a minha mãe pôde ter tudo o que eu pude dar para ela. Você também fez essa pergunta, você tem que fazer terapia, investir em você. Sua dependência emocional é muito notória, mas essa dificuldade é normal você passar. Tem pessoas que essa fase não passa, mas tem que continuar vivendo. Eu faço terapia desde 2021. Eu faço terapia. É difícil soltar algumas coisas quando você não tem apoio para isso. E apoio material, inclusive. É muito difícil você soltar. Hoje eu consigo enxergar isso de outra forma, é verdade. Hoje eu consigo ver isso de outra forma. Eu faço terapia desde 2021. Não é uma coisa de agora. Esses dias eu até falei pra vocês que algo meio que liberou da minha mente. E sim, foi justamente num domingo que eu tinha terminado de fazer o último vídeo com vocês. Aí eu liguei na rede social, não lembro qual foi a rede social. Aí eu vi um vídeo de uns cantores antigos da Disney que eu gostava tanto, se reencontrando. Eles estavam fazendo um show, cantando aquelas músicas. E aí eu lembrei, nossa, como eu era feliz naquela época. E aí aquilo foi destravando tanta coisa dentro de mim, que quando eu relatei isso pra terapeuta, ela falou, o caminho para você sair disso é justamente você lembrar o quanto é que você era feliz naquela época. E quando você conseguir tirar o peso dessa dependência emocional, não é necessariamente uma dependência emocional de outra pessoa, mas uma dependência emocional dessa situação, quando você conseguir, você vai ficar mais leve. Que é o que eu tô começando a fazer agora. Mas levou-se um tempo para construir isso. Não é algo do dia pra noite, viu, Conci? Leva muito tempo. Já estamos acabando aqui a leitura dos comentários. Vamos lá. Eu me identifico com a sua história e não desista do Faropop, vai dar tudo certo. O seu canal é muito bom e eu me inscrevi no seu canal do BBB 24 e estou aqui até hoje e gosto dos seus comentários. Vocês não vão me ver desistindo do Faropop nunca, porque isso aqui é o meu trabalho, querendo ou não. Eu gosto muito do que eu faço. Mesmo com todas as dificuldades, eu gosto de estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um comentário aqui. Esse foi um comentário com valeu demais. Você é muito corajoso de compartilhar uma coisa tão íntima que todos passamos por dificuldades, mas não temos coragem de falar abertamente sobre isso. Parabéns. Eu tenho muita vontade de abrir um canal de filmes falando sobre filmes e séries, porque é o que eu gosto mais. Não sei por onde começar. Porque eu não sei fazer capa, mexer com edição de vídeo, não sei quais aplicativos precisam para edição de vídeo, enfim.
Um dia eu vou conseguir, se Deus quiser. E hoje em dia é complicado, porque eu trabalho noite de segunda a sábado e tenho uma filha pequena para cuidar durante o dia. Então é bem corrido, porque tenho muitas coisas para fazer durante o dia e tenho que descansar um pouco para trabalhar à noite. Por isso não sobra tempo para aprender, para estudar sobre isso. Eu já pensei em pagar uma consultoria com alguns youtubers medianos que topam me dar algumas dicas, mas quando eu tiver tempo para isso. Mas enfim, parabéns pela sua coragem. Eu não perco um vídeo seu, mas escuto seu trabalho. Não vejo as imagens porque fica de fone escondido, então fico só escutando. Amo demais, me ajuda muito a passar essas horas longas de trabalho. Obrigado pela companhia. Eu acho que é do Juju. Juju, deixa eu te explicar. Fazer vídeo no YouTube pode parecer fácil, mas não é. Você pode começar no fácil. Como eu também comecei no fácil. Você pode pegar o celular e gravar. Se gravar. É a coisa mais fácil que você tem. Só que com o tempo você vai sentir a necessidade de profissionalizar. E aí você vai realmente precisar aprender como é que faz isso. Tem aplicativos que você precisa baixar, que você precisa ter, que vão te ajudar. Tem aplicativos que você precisa até conseguir de graça, não tem problema, mas você precisa dominar aquilo para você conseguir fazer conteúdo para o YouTube. E existe toda uma técnica que você precisa aprender também a fazer, que para muita gente isso não é tão simples assim, que você precisa aprender a técnica de como controlar voz, como controlar ali o texto e tal. Tem coisas que dão muito mais trabalho para fazer. Como eu tive essa experiência com televisão no passado, para mim é mais fácil. Mas nem todo mundo tem também isso. E quando a gente tende a falar de, por exemplo, de filme, série, é até mais simples, porque você consegue resumir sobre o que um filme trata, sobre o que uma série trata, e você consegue fazer isso de uma forma bem mais refinada, por exemplo. Só que se realmente exige um tempo para aprender. De qualquer forma, se você quer aprender, eu também posso ensinar, porque isso é uma coisa que eu sei fazer demais. Entre em contato, pode mandar e-mail para mim, tem lá na bio do canal o e-mail que todo mundo pode entrar em contato comigo e eu posso passar várias dicas para você, tá bom? Pode mandar e-mail para lá. Vamos ver aqui um dos últimos comentários. Nossa, momentos realmente difíceis, doença muito agressiva. Avalio o quanto você ficou emocionado, arrasado. Da Janete. Toda vez que eu me lembro disso, eu ainda fico muito arrasado. Mas hoje menos do que há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Porque hoje eu já consigo compreender que, apesar de tudo que eu pude oferecer para que a minha mãe tivesse o melhor tratamento possível, eu fiz. E tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Então, se por um lado a morte dela foi algo que ninguém queria que acontecesse, mas aconteceu, por outro, eu fico muito aliviado de que eu pude dar para ela o melhor que a gente podia dar, que a gente tinha acesso. Isso me consola e me consola muito, viu? Me consola mesmo. Vamos lá para o último comentário aqui de vocês. Vamos lá para esse último comentário, deixa eu só abrir aqui para mim. Também perdi a minha mãe faz 4 anos, perdi para Covid e ainda sinto muita falta dela. Era tudo para nós, ela era tudo para nós, nós sofremos muito. Só quem perdeu alguém sabe a dor que fica nos nossos corações, que a saudade é muito grande. Dia das Mães é o pior dia para mim. E sabe o que é complicado para mim o Dia das Mães? Porque o Dia das Mães normalmente sempre acontece perto do dia do meu aniversário. E aí uma coisa acaba casando com a outra e é horrível de lidar com esse sentimento. É horrível. Por isso que às vezes é difícil superar, né? O Dia das Mães, ele é um dia... Foi um dia muito importante também para mim. Porque afinal, por muitos anos era só eu, a minha mãe, era o Dia das Mães, era o dia que a gente tinha como família. Era aquele dia. E normalmente o meu aniversário sempre coincidia. Ou eram uns dias antes ou uns dias depois, mas sempre coincidia. As datas eram sempre próximas. Isso quando o meu aniversário não caía na data do Dia das Mães, porque eu faço aniversário no dia 14 de maio. E aí quando junto uma coisa com a outra, é difícil de lidar, é difícil de associar. Então é difícil trabalhar essas questões. Não é tão simples assim. Mas enfim,
né? Tô trazendo para vocês, respondendo aqui os comentários de vocês. Eu sou muito grato por tudo que eu tô fazendo aqui no Faropop e pela contribuição de vocês ao nosso canal. Contar isso para vocês é complicado, mas também é a forma que eu tenho de me curar desses problemas e de curar muitos de vocês, como os comentários que eu acabei de passar aqui por vocês, que vocês também sofrem por algo parecido. Eu falei para vocês e eu continuo dizendo, eu tenho planejado algumas mudanças para me ajudar a emagrecer, para recuperar a minha saúde, mas isso depende muito também do progresso do canal. Isso eu pretendo detalhar no próximo vídeo. E na semana que vem eu vou falar mais sobre essa mudança concreta que eu estou planejando para o Faropop. E aí eu quero, na prática, mostrar para vocês algumas dificuldades que eu tenho tido com relação a isso. Porém, algumas soluções que eu estou pensando. Não é nada gigante, mas eu estou pensando nessas mudanças com carinho. Também para simbolizar um pouquinho mais de profissionalismo e um pouquinho mais de crescimento. E também eu quero mostrar para vocês aqui esse presente que eu ganhei do YouTube. Eu acho que vocês estão curiosos para saber que presente é esse. Eu sei o que é, mas eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês o que é esse presente. Na semana que vem vocês vão saber o que é esse presente. Semana que vem eu mostro para vocês que presente foi esse que eu ganhei do YouTube, tá? Tá lacrado, eu ainda não abri, tá? Chegou esses dias esse presente. Eu não abri ainda, porque eu quero gravar mostrando para vocês esse presente, tá bom? Vocês vão ver o que é isso aqui. Eu sei o que é, mas vocês vão descobrir na próxima semana. Obrigado por vocês estarem comigo até aqui nessa jornada incrível que é o Faropop. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.